diversos intervenientes nestes processos, num momento que é ainda de crise sanitária, bem como as perspectivas que podem ter começado a desenhar-se em relação a modos alternativos de organizar e oferecer a intervenção vocacional. E, portanto, serão especificamente abordadas as potencialidades, as dificuldades e também algumas sensibilidades de natureza ética que, a esse nível, a imposição de uma intervenção à distância suscitou, bem como as práticas que, de igual modo, pode ter contribuído para inspirar, conforme dois exemplos que já anunciei que teremos também connosco nesta conversa. E, de facto, os desafios do mundo atual são muitos, desde as alterações climáticas, as alterações demográficas, a rápida evolução tecnológica, a digitalização, a robotização e a inteligência artificial fazem parte da ordem do dia e do futuro, do presente e do futuro. Registram-se também alterações ao nível do mercado de trabalho, confrontamos também com um acréscimo das desigualdades, com grandes fluxos migratórios e, portanto, um conjunto vasto de desafios a que juntaremos mais recentemente também o desafio colocado pela pandemia do Covid-19. Sendo esse o nosso tema, e de facto os desafios que a orientação e que a distância trazem à intervenção em orientação, ainda assim, e antes de entrarmos mesmo no foco desta sessão, convidava a professora Inês a dizer-nos como é que a orientação de carreira, de facto, pode ajudar os jovens a enfrentar todos estes desafios. Muito bem, então, muito boa tarde a todas e a todos. Estamos com uma excelente participação, o que muito me satisfaz ver este profundo envolvimento dos colegas nas questões relativas ao desenvolvimento vocacional, que, como sabem, aqueles que conhecem mais de perto o meu trabalho, é uma área que me é profundamente cara e, portanto, tenho muito gosto em estar aqui a partilhar algumas reflexões que tenho vindo a construir também com a vossa ajuda, com a ajuda daqueles que estão a trabalhar em contexto real e que ocasionalmente me dão o prazer de alguns diálogos através dos quais eu vou também tomando o pulso da realidade e percebendo quais são as dificuldades, quais são as necessidades e de que forma a academia, que eu aqui de alguma maneira represento, poderá trazer algum apoio, alguma orientação, algum referencial para esta navegação difícil que afinal também é de todos nós. Não é só daqueles que estão em processos de gestão ativa de carreira, é de todos nós na medida em que também nós estamos num percurso profissional e assumindo até especial responsabilidade por aquela que é a organização da trajetória de outros, não é? Portanto, essa responsabilidade é aqui acrescida. Obviamente que quero, além de cumprimentar e agradecer a presença de todos, dirigir aqui uma palavra especial à doutora Alexandra Figueiredo, que teve a simpatia e a amabilidade de me convidar para esta sessão paralela, de facto na sequência de um trabalho conjunto, iniciado não há muito tempo, mas que se tem revelado interessante para ambas as partes e, portanto, tenho muito gosto em prestar aqui esta colaboração. E, sobretudo, gostaria de instar todos a poderem interagir connosco dentro do que seja possível. Faça um grupo desta dimensão, como é evidente não teremos tantas oportunidades quanto seria necessário, mas será com certeza possível no final ou quando entendam participarem, opinarem e também trazerem uma vez mais a vossa percepção das coisas, porque essa, pelo menos a mim, interessa-me de sobremaneira. E, de facto, a doutora Alexandra Figueiredo acabou por fazer ali um retrato preocupante daquela que é a nossa realidade, não é? A realidade do mundo em mudança e a realidade de um mundo em que dificilmente nós conseguimos antever, conseguimos prever aquilo que vem a seguir.
E esta pandemia é um claro exemplo disso mesmo, não é? Por muita notícia que tivéssemos de que poderia acontecer, a verdade é que nos parecia longínquo e eu estando para lá, nas terras do Oriente, não é? Acabava por parecer qualquer coisa de muito improvável na nossa realidade ocidental, e a verdade é que a realidade se agigantou, tornou-se avassaladora, e qual tsunami acabou por chegar também até nós, aqui neste retângulozinho mais escondido, não é? No extremo europeu. Mas de facto estamos a braços com esta realidade, não só a pandémica, como toda a outra que foi descrita pela doutora Alexandra, e que efetivamente nos mostra o quão importante é o nosso papel enquanto agentes de desenvolvimento vocacional. E o quanto é fundamental que nós assumamos perspectiva crítica em relação ao modo como vimos trabalhando neste domínio, que cada vez menos deverá ser um domínio de orientação de carreira, para se assumir cada vez mais como uma área na qual o nosso objetivo é um objetivo de educação para a carreira. E do que eu conheço daquilo que são as práticas de trabalho habituais dos psicólogos em contexto educativo e particularmente em contexto escolar, isto implica uma profunda remodelação das práticas de trabalho. Implica, antes de mais, a capacidade de reorganizarmos estrategicamente essas práticas, permitindo que a nossa intervenção se faça numa perspectiva longitudinal, numa perspectiva multinível, numa perspectiva que seja verdadeiramente contextualista e que não deixe ninguém de fora, isto é, que possa ser um projeto de ação e de intervenção para a educação de carreira pluriparticipado, em que não tenhamos que assumir única e exclusivamente a tal responsabilidade pelo que vai acontecendo relativamente ao que é a escolha e o processo de escolher ao longo do percurso escolar. E isto implica, desde logo, que nós tenhamos a consciência de que estas variáveis que descrevem a mudança, a incerteza, a volatilidade das dinâmicas do mercado de trabalho, esta consciência que nós temos cada vez mais de ganhar é uma consciência que temos que procurar promover também junto daqueles que são os nossos alvos. E isso implica que a nossa intervenção se desloque cada vez mais daquilo que tem vindo a ser um foco predominantemente intrapessoal. De uma maneira geral, as nossas práticas em contexto escolar estão muito preocupadas com o autoconhecimento, estão muito preocupadas com a diferenciação e o desenvolvimento da identidade, no plano vocacional e em todos os outros, mas é importante que ocorra aqui uma viragem e que nós adotemos estratégias de ação que tenham essencialmente como preocupação a interação de cada um dos jovens com o ambiente à sua volta. Porque esta consciência crítica que nós queremos despertar neles é aquela que lhes permitirá ter ambições realistas relativamente aos pontos de partida para a construção dos seus projetos profissionais e que são, no fundo, também projetos de vida. Toda a literatura e todas as instituições internacionais ligadas à organização do trabalho nos vêm chamando a atenção para a importância de contrariar esta tendência para incidirmos o nosso trabalho de exploração unicamente na pessoa e no sistema pessoal. Obviamente que ouvimos falar cada vez mais de competências e na importância de desenvolvermos competências. Óbvio que isso é fundamental. A pessoa que temos diante de nós precisa de estar preparada para os confrontos difíceis que vai enfrentar de cada vez que ocorre uma situação inesperada no seu percurso, seja no plano da relação com o trabalho ou seja no plano da relação com qualquer outra esfera de vida. Mas a verdade é que essas competências precisam de se desenvolver em situação. É fundamental que proporcionemos, em conjunto com outros agentes educativos, pais e professores, nomeadamente, que proporcionemos a possibilidade de experienciação da realidade.
e as melhores práticas e as melhores experiências em contexto internacional mostram-nos que, de facto, é essa imersão no mundo do trabalho, através de graus distintos de exposição e de envolvimento experiencial, que pode ir desde simplesmente a mera conversa sobre, até o que seja a experiência de role-taking, através de mini-estágios, de experiências de voluntariado, etc. São essas as que nos ajudam a perceber quais os preditores positivos do sucesso na relação com o mundo do trabalho na vida adulta. Temos excelentes exemplos na Finlândia, ainda agora assisti à conferência dos colegas da Finlândia, que não fizeram tanto a descrição das boas práticas que estão, de facto, em implementação no seu país, mas que efetivamente têm um modelo de referência a esse nível, da compreensão do mundo do trabalho a partir dessa imersão em experiências de contacto com a realidade e de interação ativa com essa realidade. Temos excelentes experiências e devo dizer-lhes que é um dos meus modelos favoritos na Nova Zelândia, onde não só temos práticas de infusão curricular de objetivos de desenvolvimento de competências de gestão de carreira, desde idades mais iniciais de frequência do sistema escolar. Claro que pensando aqui esta longitudinalidade da intervenção e destas experiências à medida do que são as características de desenvolvimento das crianças e dos jovens em cada momento deste percurso pelo sistema de ensino. Um outro excelente exemplo ao nível, na Austrália também, onde temos práticas que do meu ponto de vista constituem um referencial útil para a transformação das nossas em termos do que é esta aproximação progressiva da estrutura educativa ao mundo do trabalho e, efetivamente, aquele que tem vindo a ser o discurso quanto à bondade de práticas inspiradas em modelos sistémicos ou em modelos ecológicos tem finalmente que se traduzir na ação e temos que encontrar aqui soluções que permitam cada vez mais trabalhar o autoconhecimento a partir do que são estas experiências de relação com o ambiente e da exposição à realidade. Admitindo, como admitem os grandes teóricos do desenvolvimento humano, que de facto a aprendizagem, o desenvolvimento pessoal acontece por via desta capacidade de compreender como somos e como funcionamos quando estamos expostos de facto a situações concretas que comportam algum grau de desafio e que nessa medida também nos obrigam a novas assimilações e a novas acomodações, muito numa lógica piagetiana, efetivamente, e nunca esquecendo a máxima de Piaget, de que conhecer um objeto é agir sobre ele. Então, nessa medida, é preciso pôr os jovens a agir para que se conheçam, para que recebam feedbacks importantes acerca daquilo que são capazes de fazer, daquilo que lhes dá e não dá prazer fazer, para que possam explorar-se ao mesmo tempo que exploram a realidade à sua volta. Isto é fundamental e, portanto, parece-me que esta viragem da nossa prática de atividades de exploração indireta, muitas vezes ainda centradas na realização de fichas de exercício ou de fichas de atividade, atividades de papel e lápis que ainda são dominantes na maior parte dos contextos escolares, seja relativamente a estas tarefas de resposta a fichas com perguntas e exercícios mais ou menos estruturados, seja pelas práticas de avaliação psicológica que ainda vão acontecendo com alguma frequência em alguns dos contextos, é preciso deixar isso de lado e começar a dar aqui prioridade a estes objetivos de promover, organizar experiências que possam efetivamente tornar-se o ponto de partida para a reflexão sobre si próprio e para a reflexão daquilo que naquele universo de possibilidades que está ali à minha disposição me convém. Isto é, não é pensar quem eu sou e depois partir para a exploração das oportunidades, como tradicionalmente alguns de nós fomos formados até como sendo o processo ideal de orientação, ok?
Não é assim que hoje temos que trabalhar. Hoje temos que fazer ao contrário. Hoje temos que partir para a exploração das oportunidades, fazer disso o eixo central da nossa intervenção e capitalizar o mais possível essas experiências, que são experiências de reconhecimento de terreno, ok? Estamos aqui a falar muito desta ideia, muito ligada à metáfora das viagens, de facto, e muitas vezes a orientação foi comparada à bússola, não é? Mas agora aqui já não se trata de encontrar o norte, trata-se de explorar os caminhos que ainda nem sequer estão abertos, ok? E, portanto, nessa medida é aqui fundamental fazer esta inversão do sistema pessoal para o sistema transpessoal e para o sistema interpessoal, pôr o jovem em relação com os ambientes de trabalho, com os ambientes profissionais e com as pessoas que deles também já têm experiência. Portanto, podemos estar aqui a falar também de atividades de mediação e de comunicação com profissionais que estão a trabalhar com todo o tipo de experiências, desde os que trabalham por conta de outrem até aos empreendedores, e, portanto, expor a diversidade de possibilidades para que, como nos diz Gelat, que é um autor da incerteza positiva, e o nosso mundo de hoje é um mundo de incerteza, e Gelat diz-nos que é importantíssimo nós começarmos a tomar decisões na nossa vida profissional e desde cedo, já nestas primeiras etapas de escolha que se nos colocam no curso da nossa vida escolar, começarmos a pensar não só nos futuros prováveis, não só nos futuros preferidos, mas cada vez mais nos futuros possíveis. Aqueles que hoje nem sequer conseguimos, se calhar, encontrar na forma do que é a oferta ou a procura do mercado, não é? Mas a encontrar um espaço próprio no mundo profissional e no mundo do trabalho e criar esse nicho em função do que nos apercebamos que seja o mais conveniente para a pessoa que somos e para a pessoa que nos vamos reconhecendo através destas experiências. Não é por acaso que assistimos muitas vezes a mudanças de curso. Por exemplo, no ensino superior, temos uma percentagem significativa do que nós chamamos o fenómeno de opt-out. Mas também os temos ao nível do secundário, embora com menos a expressão. O que é isto? É a sensação de que a primeira escolha não era a escolha que eu devia ter feito e, portanto, pondera-se a mudança já depois de um primeiro momento de decisão e de seleção ocupacional, digamos assim. Porquê é que isto acontece? Porque a escolha é feita dentro daquilo que um professor que me marcou profundamente, o professor Bartolo Paiva Cantos, chamava o aviário, não é? Debaixo de um contexto excessivamente protegido em que não temos a oportunidade de rasgar limites e ir explorar para além disso. Aliás, esta é uma das únicas saídas para a questão das desigualdades, não é? A emancipação relativamente àquilo que são os efeitos constrangedores do contexto ou do background social depende muito desta consciência crítica que possamos proporcionar aos jovens relativamente à hipótese que eles têm de fazer diferente daquilo que observam ao seu redor, não é? De saírem dos seus guetos, de poderem conhecer outras realidades. E quando eu falo aqui de background social, estou a falar de desigualdades que têm a ver com a pertença a grupos sociais, não especificamente o de nível socioeconómico, também o de género, obviamente. E nessa medida é fundamental aqui nós promovermos o contacto com o que chamamos tecnicamente os casos negativos. Vamos lá então conhecer exemplos de pessoas que efetivamente se demarcaram deste aprisionamento aos limites do seu contexto, não é? E a exposição de facto a essas figuras, que são figuras modelo, ou que poderão passar a ser figuras modelo, é que permite aqui que cada um destes jovens, sobretudo estes que venham ambiciosos, mas pouco capazes de aspirar, e este é um conceito que eu também gostava aqui de incidir um bocadinho, é um conceito de um sociólogo indiano que se chama Appadurai. O Appadurai diz-nos que, independentemente do background social, todos os jovens são ambiciosos do ponto de vista vocacional. E, aliás, o estudo que está referenciado na bibliografia desta sessão paralela e que faz uma síntese
do que vão sendo os achados da investigação relativamente às escolhas vocacionais dos jovens e a como se trabalha com essas escolhas no contexto da orientação, deixa claro que existe aqui uma ambição, na maior parte dos casos até irrealista, não é? Porque se ambiciona mais do que aquilo que se tem condições para verdadeiramente alcançar. E fruto das desigualdades, efetivamente, não é? E como é que se ultrapassa isto? Promovendo aquilo que a Padurai nos diz ser a capacidade de aspirar, promovendo a compreensão relativamente ao grau de esforço, relativamente à natureza das experiências de aprendizagem, que é importante que ocorram para que efetivamente eu me coloque no trilho indispensável para alcançar aquele meu objetivo profissional. Efetivamente temos aqui um conjunto de... Sim, doutora Alexandra, interrompa-me sempre que quiser. O tempo, infelizmente, está no fundo a convidar-nos a refletir sobre questões muito importantes, mas temos aqui um tempo limitado e, sobretudo, esta primeira questão, de facto, é propícia a um desenvolvimento grande. Mas gostava que nos começássemos a aproximar também agora do tema mais específico desta sessão, nomeadamente sobre os desafios que a distância trouxe à intervenção ao nível da orientação ou, como diz, à educação em carreira. E, portanto, se calhar agora era interessante até a este propósito também ouvirmos o testemunho de uma escola, neste caso o Agrupamento de Escolas Cister, Alcobaça, e ouvirmos no fundo como é que a escola vê e que práticas desenvolve e como é que olha para estes desafios que a pandemia trouxe ao nível da orientação ou da educação para a carreira. Pedia ao suporte para introduzir o vídeo do Movimento de Escolas de Cister e convidava-vos a ouvir este testemunho da psicóloga, da doutora Tatiana. Ano após ano, temos deparado com a disponibilização de múltiplos recursos e formatos, desde a maleta kit das profissões da própria ANCAP, sites como o Cidade das Profissões ou o Design the Future, ou mesmo os recursos disponibilizados pela Escola Virtual. Temos também os sites de apoio à candidatura ao ensino superior, que vão desde a plataforma da Direção-Geral de Acesso ao Ensino Superior a programas e iniciativas como, por exemplo, a Inspiring Future. E, para além disso, já contávamos com aplicações e programas como o Mentimeter, o Padlet, o Kahoot e outras similares, que são importantes suportes que nos permitem criar atividades dinâmicas que não se resumam a uma mera apresentação de PowerPoints em contexto de grande grupo ou em circunstâncias mesmo mais restritas. Estas eram ferramentas às quais nós recorríamos para dinamizar as nossas sessões de orientação, seja para suportar as atividades de informação ou mesmo de promoção da autoexploração, do autoconhecimento, atividades para o desenvolvimento do conhecimento sobre profissões ou até mesmo no processo de tomada de decisão final relativamente a uma matrícula mediante também a oferta formativa. Obviamente são ferramentas que exigem o nosso esforço de formação contínua ao nível das TIC, mas também proporcionam uma oportunidade de diferenciação e de condução mais autónoma deste processo por parte dos alunos, podendo, por exemplo, ser explorada a gamificação do processo de autoconhecimento e da orientação de carreira. Fica o desafio. Sem dúvida que o contexto de pandemia nos alavancou para uma transição digital quase que forçada, mas não necessariamente negativa. Creio que todos nos vimos convidados a adaptar práticas e rotinas, algumas até confortavelmente instaladas há demasiado tempo, e levou-nos a refletir em torno de modalidades de trabalho, de vias de contacto e comunicação e na própria relação com as famílias e com os alunos. Aliás, o ponto mais positivo que destaco deste processo de orientação à distância é exatamente a proximidade que senti das famílias e um maior envolvimento nos processos de tomada de decisão. Por exemplo, o Zoom permite flexibilizar horários e espaços de encontro e assistimos a um aumento significativo do número de pais participantes nas nossas sessões, conversas e encontros formais ou informais agendados. Depois houve ferramentas que vieram mesmo para ficar para além do ensino à distância, nomeadamente recurso a Classroom, evitando entregas em papel, uso de formulários digitais que simplificam e agilizam muito o processo de recolha de dados pessoais. Isto são, por exemplo, alguns exemplos, e pensando nos processos mais estruturados
estruturados com que orientamos o nosso trabalho, sobretudo nos finais de ciclo, adaptámos rapidamente, flexibilizámos as nossas práticas e tivemos que ser criativas. Creio que foi uma oportunidade para relativizarmos o protagonismo da psicometria e capacitar mais os nossos alunos para o próprio trabalho de exploração de interesses, e direcionando também o tipo de atividades que desenvolvemos e os meios que usamos de acordo com os próprios estilos de aprendizagem de cada aluno, numa diferenciação pedagógica. Se calhar para alguns alunos poderá fazer sentido entrevistar um profissional através do Messenger, para outros preferirão investigar as profissões num site com vídeos explicativos e para outros, por exemplo, realizar um jogo da roleta russa sobre ocupações profissionais. Por isso, o grande desafio será a nossa organização de atividades recorrendo a múltiplos recursos e tecnologias, passando e alternando entre momentos síncronos com outros assíncronos, promovendo uma autonomia, proatividade, o próprio sentido de responsabilidade e espírito crítico e até a criatividade junto dos nossos jovens, aliás, soft skills essenciais para o nosso século. No caso do agrupamento de escolas de Cister, nós elaborámos vídeos tutoriais de suporte, sentimos-nos umas verdadeiras youtubers junto dos nossos alunos, dinamizámos sessões através do Zoom em co-docência com o diretor de turma, fizemos sessões de Zoom de informação para alunos e encarregados de educação, fizemos também através do Zoom lives de divulgação da oferta formativa e também, obviamente, fomos afunilando este processo e chegámos a um nível mais individualizado de aconselhamento, com sessões através do Zoom para pais e alunos e, neste caso, a esmagadora maioria dos pais participaram nas nossas sessões, coisa que não acontece ou não acontecia num regime exclusivamente presencial. No meu caso, foram quase 180 conversas com pais e filhos e foi muito gratificante e positivo este processo de aconselhamento, facilitando muito o processo de tomada de decisão e envolvimento da família. Ainda em relação aos processos mais estruturados de orientação vocacional, no que diz respeito ao programa Step One, um programa desenhado para a ANCAP e que nós aplicamos às nossas turmas dos terceiros anos dos cursos profissionais, tem a virtude de ser facilmente adaptado também a um contexto de ensino à distância, seja sessões ao nível do desenvolvimento de estratégias para realizar um currículo vitae, uma carta de apresentação, seja, por exemplo, os steps em que profissionais vão às turmas através, por exemplo, de lives, falar sobre as suas experiências profissionais e até mesmo a filmagem e a divulgação dos speeches finais e iniciais. Facilmente, hoje em dia, os nossos jovens conseguirão fazer estas gravações, até porque todos eles gostam de gravar vídeos, TikToks e afins. Sra. Inês, este testemunho, de facto, é muito entusiasmante, porque, de facto, quando pensamos nos efeitos da pandemia, pensamos em restrições e bloqueios, mas, de facto, vimos pelo testemunho desta escola que rapidamente, aliás, dando continuidade a um trabalho que já fazia e que agora reforçou, rapidamente se ajustou à necessidade de fazer a intervenção em orientação à distância, inclusivamente até com ganhos, como referiu a doutora Tatiana, por exemplo, ao nível da participação dos pais, que foi maior do que em momentos anteriores. Quer fazer um breve comentário, professora? Claro que sim, nós psicólogos desde cedo aprendemos uma frase que é: a crise gera oportunidade, entretanto profissionais da economia também a usam e de várias outras áreas sociais, não é? E a verdade é que, mais uma vez, foi uma máxima que se confirmou. E de facto, a mim, eu gostava de começar por reconhecer e elogiar os esforços que eu sei que foram feitos em contexto e de uma maneira rápida para reconverter aqueles que eram os planos de ação definidos dentro de um pressuposto que era o da intervenção presencial, e parece-me que o primeiro grande desafio teve a ver com isso, com a rapidez com que foi necessário fazer aqui o ajustamento e a adaptação daquela que era a estratégia pensada, e se calhar pensada já há muito tempo, não é? Porque de alguma maneira em contexto escolar e face às dificuldades na gestão de todas as responsabilidades e funções do psicólogo, muitas vezes em cada ano se faz o que já se fazia nos anos anteriores e, portanto, digamos que eventualmente
efetivamente a pandemia veio aqui trazer esta necessidade de repensar o modo de fazer, porque foi mesmo uma imposição que veio do exterior e a que todos nós tivemos que nos ajustar. E o primeiro desafio, dizia eu, deste ponto de vista, era, na vertigem da rapidez que nos era pedida nessa acomodação dos novos modos de trabalho, não cometer erros, isto é, não deixar de cumprir com alguns princípios essenciais, alguns dos quais foram salientados pela doutora Tatiana, e desde logo um importantíssimo, que é o da máxima atenção às diferenças interindividuais. De facto, quando nós passamos a ter menos facilidade no contacto pessoal, no contacto face a face com os nossos alvos, com os jovens com quem trabalhamos, pode ficar mais complicado o detectarmos ali singularidades relativamente ao que são as suas formas de ver e de resolver o problema vocacional. E quando eu falo aqui em problema vocacional, estou a pensar concretamente naquelas que têm sido também as incidências mais tradicionais do trabalho de intervenção ao nível das transições normativas, não é? Nos finais dos ciclos, quer do ciclo básico, quer do ensino secundário. E evidentemente que o primeiro alarme que deve ter soado relativamente à forma de reorganizar a oferta de intervenção terá sido esse, não é? Não olharmos para aquele grupo de pessoas como uma massa uniforme com necessidades que, embora sendo comuns do ponto de vista da preparação para esta escolha, há ali de facto outras necessidades além desta, que são as necessidades que provêm do modo de funcionamento pessoal, subjetivo, da maneira de ler o mundo que subjetivamente caracterize cada um dos jovens que temos a trabalhar connosco ou com quem estamos a trabalhar. E, portanto, aí parece-me que é desde logo uma das questões que teremos que salvaguardar. E depois resistir à tentação de transpor para o não presencial aquilo que seriam os modos de trabalho típicos do presencial, não é? E, portanto, lá voltamos nós às fichas enviadas por e-mail ou por outro tipo de plataformas e que nos chegam preenchidas, mas que não contribuem propriamente para a capacidade do jovem pensar sobre si próprio e sobre o que está a acontecer à sua volta. E, doutora Alexandra, já sei que me quer interromper, mas só acrescentar isto. O contexto pandémico deu-nos aqui uma oportunidade única para nós otimizarmos os estímulos do meio. Efetivamente, nós pudemos e ainda podemos, do meu ponto de vista, aproveitar este enorme manancial de temas que a pandemia introduziu nas nossas vidas para potenciarmos o aprofundamento da relação dos jovens com esta ideia do que é trabalhar, não é? Seja explorando aquelas que são as profissões ou as atividades profissionais essenciais num contexto de emergência social, seja pô-los a pensar naquelas profissões que são ou não são compatíveis com um regime de teletrabalho, com as implicações do teletrabalho relativamente ao desempenho de outros papéis da existência. Portanto, temos aqui uma oportunidade excelente para a tematização de um conjunto de assuntos que, em regra, nem sequer são trazidos para o trabalho de intervenção e que agora se, de facto, impingiram nas nossas vidas de uma forma que os tornaram incontornáveis. Professora, obrigada. Estamos, de facto, o tempo pressiona-nos muito. O limite do tempo. Gostávamos também, na sequência deste testemunho e no fundo de como é que esta escola se organizou, mostrar também neste contexto um vídeo que é relativo a uma plataforma, é um exemplo de como uma escola se mobilizou o ano letivo passado para produzir um recurso de apoio à orientação e no fundo, construir uma plataforma que se chama Orienta-te e pedia agora o suporte para passar o vídeo. Olá, eu sou o Forgi. E eu sou a Kátia. Estás no nono ano? Pois bem, aproxima-se a hora de tomares uma decisão sobre o teu futuro no ensino secundário
voluntário e nós não nos esquecemos de ti. Para te apoiar nesta escolha, vamos dar-te algumas pistas de exploração que te ajudarão a decidir. 6 passos podes desenvolver para te sentires mais seguro. Prepara-te, vamos estar contigo todos os dias a desafiar-te a conhecer-te melhor e a explorar todas as oportunidades que estão à tua espera no ensino secundário. Não percas esta oportunidade. Segue-nos todos os dias nos intervalos do Estudo em Casa, no site e no canal do YouTube. Só depende de ti, estás preparado para o que é que vem. Segue em direção ao teu futuro, orienta-te. Esta é uma plataforma da responsabilidade da Escola Técnica e Profissional da Moita. Agora, nos minutos finais, também gostaria de abordar outro tema e tem a ver, e isso não é exclusivo da intervenção à distância, mas esta reforçará com certeza preocupações com as questões da confidencialidade e da ética. Portanto, também existirão, para além das potencialidades que vimos há pouco, ainda assim poderão existir alguns limites e barreiras pela utilização desta via, sobretudo quando falamos da gestão de emoções e de comportamentos. E convidávamos novamente a ver e a ouvir o testemunho do agrupamento de escolas de Cister. No que respeita ao tópico relacionado com a ética e confidencialidade, a Ordem dos Psicólogos lançou as suas orientações de intervenção que se aplicam também aos processos de orientação de carreira. Existem, obviamente, os constrangimentos do setting, da privacidade, do acesso desigual aos meios tecnológicos, daí que haja a necessidade de uma avaliação caso a caso e ao uso de muita sensibilidade e bom senso. No meu caso, enquanto psicóloga, não tenho sentido largamente limitada. Por exemplo, no ano passado, a questão da aplicação de provas psicológicas, por exemplo, já não se colocou porque já tinha sido acautelada previamente e nos casos em que foi necessário reunir mais alguns dados e aprofundar o autoconhecimento e refletir um pouco mais sobre o processo de tomada de decisão, optámos por um regime misto. As sessões com as turmas, no nosso caso, são trabalhadas em grupo com a participação e com a docência dos diretores de turma e não existem limitações muito significativas comparativamente com outro tipo de aula ou dinâmica de grupo. Quanto às sessões individualizadas de aconselhamento, na generalidade houve uma adaptação muito positiva a esta modalidade, apesar de obviamente haver aqui uma variação individual na relação e na forma como se estabelece todo este processo de aconselhamento, mas na generalidade é bastante positivo. No nosso caso, os processos de desenvolvimento de carreira vão-se fazendo em diferentes momentos na vida escolar dos alunos, numa perspectiva longitudinal, e para quem tem a sorte, como eu, de estar há mais de uma década na mesma escola, acabamos por conhecer muitos dos nossos alunos e turmas e haver uma relação pré-existente de empatia e de colaboração que torna estes processos à distância em processos mistos e muito mais facilitados. A adesão e a reação dos alunos é muito diversificada. Uns desinibem-se, outros ficam mais fechados e com maiores dificuldades em se expressarem através do monitor, depende muito de caso para caso. Mas, por outro lado, é um facto que as videochamadas, o Zoom, acaba por ter a virtude de nos desmascararem, de nos tirarem as máscaras de proteção e voltarmos a ver sorrisos e muitas das vezes conhecemos por esta via pela primeira vez os nossos alunos de cara inteira. Obviamente que nada substitui esta relação presencial, o captar as expressões, os olhares, o pulsar de cada jovem, de cada aluno, de cada colega, mas a tecnologia também reduz distâncias e pode empoderar, capacitar e, quando bem utilizada, pode motivar e potenciar a concretização dos objetivos de vida. Creio que o futuro passará por aí, aproveitarmos o que de melhor a tecnologia tem para nos oferecer. Bom, estamos a 1 minuto de encerrar este momento. De facto, o tempo é mesmo muito, muito curto, o que revela que temos que nos encontrar mais vezes e termos a oportunidade de conversar e partilhar reflexões e também de ouvir os colegas, que seria útil podermos ter também uma conversa mais alargada. Não vai ser possível, portanto, temos já uma intervenção a seguir às 4 horas e temos que cumprir rigorosamente o tempo. Peço desculpa pela limitação, professora Inês, gostava de ainda lhe dar uma palavra, mas temos mesmo de respeitar. Aqui eu convidava todos a partilharem, tal como fizemos agora com o agrupamento de escolas Cister e com a Escola Técnica e Profissional da Moita, que partilhem connosco aquilo que são as vossas práticas e as vossas reflexões. Teremos muito gosto em conhecer essas práticas e em dialogar convosco. Temos que, de facto, nos começar a encontrar mais vezes
e a fazer trabalho a este nível. Muito obrigada a todos e um agradecimento especial à professora Inês Nascimento, a quem mais uma vez peço desculpa, gostaria de poder ouvir mais, mas estou de facto, tenho que encerrar esta sessão. Muito obrigada a todos e até breve. Muito obrigada eu. Boa tarde. Pelas vossas partilhas também. Muito obrigada. Obrigada.